Bom dia, pessoal, ou boa tarde ou boa noite, né? Eu estou gravando pela manhã para vocês o vídeo. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de bioquímica, né? Com o nosso último assunto, que é bioenergética e metabolismo, ok? Então, espero que vocês tenham entendido os assuntos até agora, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu sugiro que retornem às aulas anteriores, revisem, né? Deem uma lida no livro, ou assistam também outros vídeos do YouTube, muito interessantes, né? Com informações relevantes, com didáticas diferentes de outros professores. Enfim, sintam-se à vontade, né? O objetivo aqui é que vocês aprendam. Vocês aprendendo tá ótimo, tá bom? Independente da forma como vocês aprenderam, cada um tem a sua forma, né? Que se identifica e que consegue aprender mais rápido, tá? Então, depende de cada um, só não deixem de estudar. Então, a nossa aula de hoje, pessoal, é sobre bioenergética e metabolismo. Então, estudamos as biomoléculas, né? Estudamos lipídios, proteínas, carboidratos, estudamos aminoácidos, né? Que vão formar as proteínas, estudamos as ligações, estudamos como eles interagem, né? Como os tipos, as variedades, como eles são ligados, ou as características das ligações, e vamos entender por que tudo isso acontece. Né? Isso tudo acontece para produzir energia, para converter energia, transformar energia. Porque para eu estar falando aqui para vocês agora, por exemplo, eu estou gastando energia. E na instante, quando eu acordei cedo, eu tomei meu cafezinho, meu pãozinho com uns 2 ovinhos dentro. E aí, antes de vir gravar a aula para vocês, eu já fiz meu lanchinho, comi uma manga, né, uma fruta, enfim. E eu estou bem, graças a Deus. Se eu não tivesse tido esse ganho de energia, talvez eu estaria aqui cansada, talvez minha mente não estivesse funcionando tão bem, talvez eu estivesse com alguma deficiência, né, mas me sentindo mais cansada e não desenvolvesse tão bem quanto se eu não tivesse me alimentado bem, né? Então, a bioenergética diz respeito às transferências de energia que nós fazemos com o meio ambiente e o metabolismo diz respeito a como nós utilizamos essa energia. Então, depende do tipo de organismo, cada organismo vai gastar, fazer a troca dessa energia de uma maneira diferente, né? Por exemplo, as plantas, elas não se locomovem, mas elas gastam muita energia de outras formas para os seus processos metabólicos, ok? Os animais se locomovem, então eles gastam energia na forma de trabalho, né? Que está relacionado ao deslocamento espacial da energia. Então, isso tudo está ligado à bioquímica, tá? Então, este assunto de bioenergética e metabolismo vem fechando a nossa disciplina, tá? E agregando mais conhecimento àquilo que a gente já tem. Então, vamos lá. Vamos revisar, pessoal, alguns conceitos interessantes, né? Que vocês sabem, mas eles são necessários para entender bioenergética. Então, os átomos, vamos revisar os átomos. Os átomos, eles são formados os átomos, eles formam moléculas, tá? Lembra lá da tabela periódica? Família 1A, família 2A, os metais de transição, metais alcalinos terrosos, lá no final os gases nobres. Cada elemento daquele ali, quando tem um só, constitui um átomo. Então, um átomo de nitrogênio, um átomo de fósforo, um átomo de sódio, um átomo de potássio, todos aqueles elementos da tabela periódica, né, eles compõem os átomos. E a união deles, a união de diferentes átomos, através de ligações químicas específicas, né, que são as ligações químicas que promovem essa riqueza de biomoléculas, vão formar as moléculas, ok? Por exemplo, a água H2O é uma molécula que é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, ok? E essas moléculas vão formar as
organelas, por exemplo, a mitocôndria, o cloroplasto, os centríolos, a membrana plasmática, são formados por um conjunto de moléculas. Por exemplo, a quitina que está lá é o polissacarídeo que está conferindo resistência lá na parede celular. Ela é formada por várias moléculas de celulose, ok? A celulose é formada por vários átomos, tá? E assim a gente vai. Então, essas organelas, elas vão constituir, vão formar futuramente as células, ok? Quando a gente tem fechamento ali da membrana e tem todo o material intracelular separado do material extracelular, a gente tem a formação de uma célula, né? E quando essas células se unem, o que elas vão formar? Várias células unidas aqui, ó, na minha pele. Tá formando o meu tecido epitelial, tá? Na planta também tem. E quando esses tecidos eles se unem de forma mais organizada e específica, eles vão formar os órgãos, né? O órgão reprodutor, o órgão locomotor. E quando esses órgãos se unem, eles vão formar os sistemas, tá? E os sistemas vão formar o corpo do indivíduo, né, do animal, da planta, da bactéria, do fungo e assim sucessivamente. Então, vamos revisar que o átomo é o elemento básico que compõe qualquer matéria. Então, qualquer matéria é constituída de átomo. É a estrutura. Então, as estruturas e os processos fisiológicos são devidos às interações entre átomos e íons, com aqueles processos de ganho e perda de elétron. Na verdade está relacionado também a ganho e perda de energia, né? Vocês lembram lá as camadas, né, do esquema de Bohr lá, né, dos níveis energéticos K, L, M, N. Então, quando uma molécula perde elétron, quando ela ganha, ou ela avança, né, um nível, quando ela ganha, ela avança um nível energético, ok? Né, a camada de valência, então observe que está tudo relacionado. Então, átomo é o elemento que estabelece ligação entre matéria e energia. Então, o átomo é fundamental nesse processo de entendimento das trocas de energia. E o que são moléculas? São átomos que interagem para formar configurações estáveis. Os átomos, quando eles estão ali, eles querem se juntar, né, para formar moléculas. E quando eles se formam, que eles compartilham elétrons através de ligações covalentes, né, quando eles perdem ou ganham elétrons através de outros tipos de ligações, eles formam moléculas, né? Então eles buscam sempre a estabilidade, eles buscam ter 8 elétrons na camada de valência, né? Assim como os gases nobres, e para isso eles participam dessas reações químicas. Então aqui a gente tem a molécula da cafeína, a sua molécula estrutural, e aqui mostrando a molécula da nicotina, mas como ela realmente se organiza, porque aqui a gente abre a molécula, né, para a gente ver quais são os átomos, onde tem ligação dupla, como ele está organizado. Mas na verdade ele tem uma forma tridimensional, né? E também não está estático, ele está em constante movimento. E as biomoléculas? Bio quer dizer organismo vivo. Então, são as moléculas de organismos vivos, né? A união de 2 ou mais átomos distintos. As biomoléculas elas são formadas predominantemente por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Carbono principalmente porque o carbono consegue fazer vários tipos de ligações, né? Então, a maior parte das estruturas são formadas por esqueletos de carbono, por conta dessa propriedade do carbono de conseguir fazer vários tipos de ligações. Então, ele é uma molécula altamente versátil, digamos assim. Para relembrar também, as biomoléculas elas podem ser classificadas em ácidos, quando elas liberam H+ para o ambiente, né? Liberam íons H+, acidificando o ambiente. Exemplo, ácido clorídrico. Bases, quando ela possui o íon OH- no final da estrutura molecular. Então, elas têm a propriedade de liberar íons OH-. Então, basidificar o ambiente. Exemplo, hidróxido de sódio.
E sais, quando não tem nem hidrogênio, então não é um ácido, e nem hidroxila, então não é um básico. Exemplo, o cloreto de sódio. Então, bioenergética e termodinâmica. Vamos fazer um apanhado aqui, um resumo do que vocês já sabem, na verdade, e concretizar nesse estudo. As células e os organismos, eles devem realizar trabalho. Por que eu coloquei trabalho entre aspas? Porque o trabalho, né, quando vocês forem ver, se vocês forem ver na física, para fazer trabalho, gastar energia para produzir trabalho, tem que ter deslocamento. Deslocamento de energia de um lugar para outro. Então, o trabalho é medido pelo deslocamento. Mas, às vezes, na célula ocorre a produção de trabalho, mas não tem esse deslocamento espacial. Por isso que eu coloquei trabalho entre aspas. Então, elas realizam trabalho, mais no entendimento de gasto e ganho de energia, né? Para se manterem vivos, crescerem, se reproduzirem. A capacidade de controlar a energia e direcioná-la para o trabalho biológico é uma propriedade fundamental de todos os organismos vivos. Então, a bioenergética, ela estuda isso. Ela estuda essa distribuição da energia e quantifica essa energia que é gasta em diversas situações do metabolismo celular. Então, eles usam a energia química dos combustíveis, ou seja, dos alimentos, no caso dos heterotróficos, e da energia solar, no caso dos autotróficos, para sintetizar macromoléculas complexas, altamente organizadas, a partir de precursores simples. Né? Então, os organismos fotossintéticos, eles transformam a energia luminosa em todas as outras formas de energia. Por isso que eles estão lá na base, né, da cadeia alimentar. Eles que têm o maior nível de energia disponível. Então, o que é a bioenergética? É o estudo quantitativo, a gente quantifica, das transformações de energia que ocorrem em células vivas. Eu não vou aprofundar um pouco nessa parte matemática, de calcular o ΔG das reações, a energia gasta nas reações, de fazer continhas, né, de fazer a conta das reações, como é que se diz? Aquelas reações entre uma e outra, né, antes de formar o produto, para ver, porque isso tudo vocês veem em química, tá? Então, aqui a gente foca mais na parte bio, na parte aplicada, né, a bioquímica. Temos que lembrar também que as células vivas e organismos, eles são sistemas abertos. Qual a diferença de um sistema aberto e um sistema fechado? Um sistema aberto é um sistema que troca energia com o meio. E um sistema fechado é um sistema que está fechado, por exemplo, dentro de um vidro, que não tem condição de trocar energia com o meio. Então, nosso corpo, é um ambiente aberto. Nós estamos o tempo inteiro trocando energia com o universo, assim como as plantas, como os animais, a não ser que pegue e coloque num local fechado que não tenha como ter troca de energia com o meio externo, né? Nós somos considerados sistemas abertos. Então, essa imagem aqui exemplifica o sistema aberto. Aqui, a gente pode observar a energia que é vinda do Sol, que é utilizada para a síntese de biomoléculas pelos organismos fotossintetizantes. E a gente consome essa energia, né? Para que a gente utiliza essa energia? A gente utiliza para todos os processos de neurotransmissão, para contração e locomoção, para transporte celular, para a síntese de biomoléculas através da replicação, do dogma central da biologia molecular, né? Replicação, transcrição e tradução. Porém, a gente observa que tudo começa aqui, né? Não existe isso tudo aqui se não tiver isso aqui. Então, todos os nossos esforços científicos e a partir mesmo de ensinar desde criança que a gente deve preservar isso aqui. Se a gente quer se desenvolver e continuar vivendo, é isso aqui que a gente deve preservar, é nisso aqui que a gente deve gastar esforços, gastar energia para preservar, para cuidar e para manter. Uma imagenzinha tão simples, né? Tão
didática, a gente consegue observar a importância, né, da conservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Então, bioenergética e termodinâmica diz respeito às transformações biológicas de energia e obedecem às leis da termodinâmica. Qual é a primeira lei da termodinâmica? É o princípio da conservação da energia. Para qualquer mudança física ou química, a quantidade total de energia no universo permanece constante. A energia pode mudar de forma ou pode ser transportada de uma região para outra, mas não pode ser criada ou destruída. A energia do universo é a mesma, ela não muda, né? Quando vocês fazem lá os cálculos nas reações químicas, quando vocês somam as reações, na verdade o balanceamento, quando você vai fazer o balanceamento do reagente com o produto, vocês não tentam colocar lá o número de mols na frente ou balanceia por oxirredução, lá aquele númerozinho que fica em cima do elemento, e você tenta de todas as formas fazer com que, quando você some lá os átomos, né, a quantidade de átomos do produto seja igual à quantidade de átomos do reagente. Isso acontece, você tem que fazer isso, você não pode trabalhar com uma equação química não balanceada por conta da primeira lei da termodinâmica, que é o princípio da conservação da energia. A energia do produto tem que ser igual à energia do reagente, né? Porque a energia não se perde, a energia não se transforma, não é destruída, então a energia tem que ser a mesma, ok? Então, a segunda lei fala que o universo sempre tende ao aumento da desordem. É uma desordem, pessoal. O universo, ele tende ao aumento da desordem. É uma desordem necessária, uma desordem exterior necessária para manter a ordem interna que é necessária. Ixi, ficou difícil. Muito difícil. Peraí, eu vou falar em outras palavras. A segunda lei da termodinâmica fala do aumento da desordem, que o universo sempre tende a uma desorganização. Mas não parece contraditório? Não parece que o universo ele está super em equilíbrio, a gente que desorganiza tudo, a gente que, né, bagunça tudo? Não, o universo não está em equilíbrio. Se o universo entrar em equilíbrio, ele para. As coisas em equilíbrio param, ok? Quando a reação entra em equilíbrio, ela para. Ela fica trocando energia ali, os componentes químicos ficam trocando energia até entrar em equilíbrio. Quando ele entrar em equilíbrio, para. Então, o universo ele não está em equilíbrio, ele está em desordem constante. E essa desordem é necessária para manter a ordem. A ordem das células, a ordem dos organismos internos, por exemplo. Internamente, os meus processos metabólicos são todos equilibrados. Se desequilibrar, eu tenho algum problema. Na planta, dentro da planta, os processos metabólicos são todos equilibrados, né? Se entrar algum patógeno, ela adoecer, ocorrer algum déficit de nutrientes, ocorre uma desordem e a planta mostra através de uma clorose, da queda, da redução da produtividade, do amarelecimento. Ela mostra de alguma forma que algo não está certo. Entenderam? Mas para o universo é necessário a desordem para que dentro de nós mesmos, das plantas, dos animais, ocorra uma ordem. Porque é do universo que a gente tira a energia que a gente precisa para manter tudo em ordem. É um pouco filosófico, mas vocês vão entender um pouco mais à frente de forma mais prática, mais matemática. Então, para a gente entender essa questão de energia, vamos estudar alguns conceitos importantes. Energia livre de Gibbs, vocês já ouviram falar? Ela expressa a quantidade de energia capaz de realizar trabalho durante uma reação a temperatura e pressão constante. Então, é a energia necessária para que ocorra a reação química. Dentro dessa energia de Gibbs, quando uma determinada reação química ela libera energia para o meio, ok? A exemplo de um processo de combustão que libera calor para o meio, né? Quando você risca o fósforo, quando você acende uma fogueira, você está liberando calor para o meio, né? A gente já
faz uma fogueira para conseguir se esquentar, pegar aquela energia ali e se esquentar. É uma reação exergônica, então ocorre liberação de energia para o meio, ok? Então o ΔG, ou seja, a variação de energia livre, é negativa. É negativa porque qualquer variação é o produto menos o reagente. E o produto, a energia do produto vai ser menor do que a energia do reagente, porque parte da energia que ele tirou do produto, ele liberou para o ambiente, ele não ficou. Por isso que o ΔG é negativo. Já uma reação endergônica, ou seja, uma reação em que absorve energia, ocorre o ganho de energia livre do ambiente. Então, a gente tem uma variação de energia positivo. Então, porque a diferença entre a energia que está no produto e a energia que está no reagente, a do produto é maior. Mas a do produto é maior, como assim? De onde ele tirou essa energia? Se o produto está maior e o produto só retirou a energia que vinha do reagente, ele retirou a energia do meio, né? Aquela desordem aparente liberou energia para aquele sistema para que ele entre em ordem, ok? Então ele tem um ΔG positivo. Entalpia é o conteúdo de calor do sistema reagente. Não confundam entalpia com outro conceito aqui da frente que é entropia, tá? Então lembre, entropia, aqui é entalpia. Entalpia é o conteúdo de calor do sistema. Uma reação ela é dita exergônica quando ela libera calor para o ambiente, então ΔG negativo. E uma reação é dita endergônica quando exotérmica e endotérmica, que se refere ao calor, quando ela absorve calor do ambiente. Já a entropia é a expressão quantitativa da aleatoriedade ou desordem de um sistema. O quão esse sistema está em desordem. Então, é medida por esta forma aqui. Uma fórmula muito utilizada, né, nos cálculos para calcular a energia é que ΔG, né, que é a variação da energia livre de Gibbs, é igual à variação da entalpia do sistema, ou seja, a variação, né, a quantidade de calor final menos a quantidade de calor inicial, menos a temperatura, vezes a variação da entropia, ok? Os organismos vivos, eles preservam a sua organização interna porque eles conseguem captar a energia livre do meio na forma de nutrientes, de luz solar e devolvem a ele uma quantidade de energia igual na forma de calor e entropia. Então, eu consumi o meu alimento ali antes de vir da aula, não foi? Mas eu tô falando, eu tô perdendo energia para o ambiente, eu tô pensando, e todos esses processos eu estou perdendo energia. Para onde eu estou perdendo energia? Para o ambiente, tá tudo voltando. Tudo que eu absorvi através do alimento, eu estou perdendo agora. E se eu não terminar aqui, não for comer alguma coisa, tomar uma água, eu vou ficando em déficit, né? Então, eu busco sempre o meu equilíbrio, mas o universo não. O universo está sempre em desordem. Aí aqui é uma imagem, né, da baixa entropia e aqui mostrando a alta entropia. Então, as moléculas estão todas desorganizadas, não estão alinhadas assim, não. Então, as células, elas necessitam de fontes de energia. As células são sistemas isotérmicos, ou seja, funcionam em temperaturas constantes, não há uma modificação drástica da temperatura. As células heterotróficas, elas adquirem energia a partir de moléculas nutrientes, né, lipídios, carboidratos, proteínas. E as células fotossintetizantes, né, que apresentam clorofila, cloroplasto, que realizam fotossíntese, elas adquirem energia livre da radiação solar absorvida. E os dois tipos de células, elas vão transformar essa energia livre em moléculas de ATP ou outros componentes energéticos da célula. Outro conceito importante é a variação da energia livre padrão. Está relacionada à constante de equilíbrio, que a gente dá o nome de Kc. Em alguns,
livros traz KEQ, que é constante de equilíbrio. A composição de um sistema reagente, ou seja, uma mistura de reagentes e produtos químicos, tende a variar continuamente até atingir o equilíbrio, ok? As concentrações dos reagentes dos produtos no equilíbrio vão refletir a constante de equilíbrio. Então, essa constante de equilíbrio é um valor no qual a reação entrou em equilíbrio, ou seja, a mesma quantidade de energia do reagente é a do produto. A equação para calcular a constante de equilíbrio é Então, a gente tem aqui o reagente. A e B é o número de mols, número de moléculas, por exemplo, 2 mols de A mais 3 mols de B. A gente tem C e D. Quantos mols de C e quantos mols de D? Para a gente calcular a constante de equilíbrio, a gente pega as concentrações molares dos componentes, né? De A, lá na tabela periódica, né? Se for sódio aqui, a gente olha lá, de A, de B, concentração molar, ou que a questão D já estiver disponível, dos produtos dividido pela dos reagentes. E esse número que está elevado aqui é o número de mols, né? Número de moléculas de cada reagente aqui. Então, o ciclo de energia. Vamos relembrar que os seres autotróficos sintetizam seu próprio alimento. O alimento produzido pelos autotróficos é utilizado por eles mesmos e pelos organismos heterotróficos, que são organismos que não são fotossintetizantes. A energia luminosa do Sol é fixada pelos autotróficos e transmitida sob a forma de energia química aos demais organismos vivos, na forma dos alimentos que a gente consome. Essa energia diminui à medida que passa pelos consumidores, né? Então, vem aquele processo lá da cadeia alimentar, né? Sempre restará, portanto, apenas uma parcela menor de energia disponível para o nível seguinte. Então, a melhor energia que tem é aquela energia lá da planta, dos vegetais, das frutas, tá? É a energia mais saudável. Na transferência de energia entre os seres vivos, não há reaproveitamento de energia liberada. Diz que essa transferência é unidirecional e se dá como fluxo de energia. Então, essa energia é perdida para o ambiente, mas ela não volta para os outros. A matéria, no entanto, pode ser reciclada. É quando a gente estuda o ciclo da matéria e todos os ciclos biogeoquímicos, o ciclo do nitrogênio, do carbono, do oxigênio, da água. A gente observa que as moléculas elas só mudam de forma, de lugar, né, de energia, mas elas não se perdem. Então, o metabolismo energético vegetal, a base é a energia solar, né, que fornece uma energia luminosa e uma energia térmica, onde os seres fotossintetizantes utilizam essa energia através da fotossíntese e transformam em energia química, produzindo água, utilizando água mais CO2 do ambiente, produzindo carboidratos. Então, que formulazinha é essa aqui? A fórmula da fotossíntese. Moléculas de CO2 mais moléculas de água na presença de luz vão formar essa fórmula aqui. Vocês se lembram? Quem é essa fórmula aqui? São os carboidratos. Pode formar qualquer carboidrato aqui, com a liberação ainda de oxigênio para o ambiente. Já o metabolismo energético dos animais, a base são os alimentos que eles consomem a partir daquilo que a planta conseguiu produzir, né? A glicose, a frutose, a lactose, o nitrogênio, as fontes, né, aminoácidos, proteínas, né, lipídios, e que tem aqui embaixo. Então, isso tudo vai fornecer energia térmica, energia mecânica, energia elétrica, energia química para o desenvolvimento de todas as funções celulares. Então, as reações químicas do metabolismo envolvem diversos tipos de reações químicas. As principais são reações de fosforilação ou desfosforilação, que consiste na transferência do grupo fosfato entre dois substratos. Quem é que catalisa essas reações? São enzimas chamadas quinases. Essas enzimas que fazem essa transferência desses grupos funcionais. Existem as reações que ocorrem muito também, são as reações de óxido-redução. Ocorrem principalmente com os elementos metálicos. É a transferência de elétrons entre dois substratos, onde
aquele elemento que sofreu a redução, ele ganhou elétrons, e o outro que sofreu a oxidação, ele perdeu os elétrons. Então, pessoal, eu queria deixar aqui para vocês registrado que 1 quilo de determinação vale mais que 1 tonelada de sorte, ok? Então, estudem, se dediquem, porque a determinação é muito mais importante, a dedicação é muito mais importante. Não contem com a sorte, se preparem. Apenas, faltou um A ali, tá? Apenas aquilo que cresce lentamente tem raízes profundas. Então, cada um tem um tempo. Às vezes, alguns colegas aprendem mais rápido, outros sentem mais dificuldade, outros precisam ir em outras fontes, outros precisam estudar em grupo, outros se dão melhor estudando sozinho, outros têm um desenvolvimento, uma facilidade para algumas áreas de exatas, de biológicas, né, humanas, enfim. Mas todos nós somos inteligentes e somos capazes, tá? Então respeitem o tempo de vocês, respeitem o tempo de cada um, mas não desistam, porque todos nós somos capazes sim, ok? Então essa foi a nossa aula, e qualquer dúvida vocês sabem, né, que eu estou à disposição. É só me procurarem lá no WhatsApp, o nosso grupo, tá? E estudem, ok? Estudem que vale a pena. Um abraço, pessoal. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.